Questão 48 do 6/2/2021, questão de física, tá? Isso aqui é uma questãozinha de efeito Doppler. Achei bem interessante ela, tá? É uma questão bem conceitual. E tente fazer aí, coloque lá nos comentários o que você encontrar, tá? E se quiser conversar, me chama aí no WhatsApp sobre a questão, tá bom? Vamos lá. Questão 48. O movimento relativo de uma fonte sonora de um observador ocasiona a detecção de uma frequência sonora f diferente da originalmente emitida pela fonte f0. Caso o observador esteja em repouso, a frequência por ele detectada pode ser obtida pela expressão. Tá, se o observador estiver parado, tem essa expressão aqui que determina a frequência observada por ele. Em que vê a velocidade de propagação do som no meio e a VF, velocidade da fonte em relação ao observador, sendo positiva quando a fonte se aproxima e negativa quando ocorre afastamento. Na figura podem ser observados três casos em que o observador se encontra sempre em repouso e a fonte sonora se movimenta com velocidade e intensidade constante. Para os casos 1, 2 e 3, as frequências do som detectado pelo observador em relação à frequência emitida pela fonte são, respectivamente. Tá, então o que isso está pedindo? Tem muita informação aqui, muito texto, mas ele quer saber simplesmente a frequência do som detectado em relação à frequência emitida pela fonte, tá? Então, por exemplo, você tem a fonte aqui, a fonte seja pode ser o que for que emita barulho, pode ser um motoqueiro com um escapamento da moto lá que faz aquele barulho, blá, 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 blá. Pode ser uma ambulância que tá emitindo som, tudo mais. Então a fonte ela vai emitir ondas de som que vai se propagar radialmente ao redor dela, tá? Então uma ambulância faz isso, a ambulância faz esse barulhinho. O carro do ovo, por exemplo, ou o carro de Fórmula 1, quando ele emite radialmente o som, tá? Só que aqui meu observador é quem vai observar as ondas, sabe? Só que existe uma coisa chamada efeito Doppler, que é uma distorção que acontece no som quando o objeto, que é a fonte, está se movimentando em relação a quem está ouvindo. Então, quando nesse primeiro caso aqui, quando a fonte está se aproximando do meu observador, o que vai acontecer? Então, ela está se aproximando aqui, a certa velocidade. As ondas na frente do meu observador vão ficar um pouquinho mais curtas. Porque uma onda vai começar a ficar muito próxima da outra. Em compensação, a parte de trás, as ondas vão ficar mais espaçadas. Nisso, essas ondas mais curtinhas aqui, ó, elas têm o comprimentozinho delas pequenininho. Tem um comprimento de ondas dela pequeno, tá? Ou melhor ainda, eu posso afirmar que como ela está oscilando muito, ela tem uma frequência grande, que no caso seria uma frequência maior do que se a minha fonte estivesse parada. Se a fonte estivesse parada, o som seria radialmente assim, seria mais ou menos a mesma distância entre cada oscilação. Como a fonte está se aproximando, as ondinhas vão começar a ficar um pouquinho mais próximas uma da outra. E aí, a frequência, eu posso dizer que a frequência vai ser maior, porque nessa parte da frente, a onda vai estar oscilando bem mais. Isso faz esse som até se tornar agudo. Sabe quando os vídeos de Fórmula 1, o carro vem. Sabe esse no começo? É porque o carro está se aproximando. E aí essas ondas começam a ficar muito próximas das outras. Você aumenta a frequência. E aí, ao mesmo tempo, você tem um som mais agudo. Tá? Bom, a partir disso, sabendo que esse primeiro caso é uma fonte com frequência maior, eu posso eliminar algumas alternativas aqui, ó. A C, a D e a E. Então é maior ou é maior. E aí, vamos ver o caso da 2. Da 2, a fonte ela está se distanciando do meu observador. Está andando para a direita aqui. Isso vai fazer as ondas atrás dela ficarem mais espaçadas. Com isso, elas oscilam menos. Se elas oscilam menos, a frequência delas vai ser menor.
Com a frequência menor, o som fica mais grave. Então, toda vez que uma fonte de som ir para longe de você, se afastar de você, o som, esse som para você vai parecer mais grave. Aquele barulho do on o carro de Fórmula 1, por exemplo, ou da moto que está em alta velocidade. Ele vem agudo e depois tem esse som grave, porque essas oscilações, essas ondinhas aqui, elas ficam mais espaçadas, você diminui a frequência e o som se torna mais grave. Então, aqui na 2 vai ter uma frequência menor, tá? E nesse caso aqui, as ondas vão ser radiais, tá? E aqui você não vai ter esse efeito Doppler, porque só vai estar viajando radialmente. O efeito Doppler só acontece quando você anda ou se aproxima ou se afasta do meu observador, de quem está ouvindo. Se você anda em círculos, o som continua o mesmo, tá bom? Então a resposta, letrinha A de acerto. Acerto.